Alô. A paz do Senhor, meus queridos. Uma alegria estarmos aqui, né? Mais uma noite de festividade, de gratidão a Deus pelo grande milagre que Deus realizou para toda a Igreja Assembleia de Deus do Labra, né? Milagre de Deus, bênção de Deus para todos. Eu quero, antes de nós fazermos a leitura, também dar os parabéns ao diácono irmão Claudinei Balduino, que estava de aniversário na quarta-feira, mas não pôde estar aqui, que estava viajando em trabalho. Vamos dar os parabéns para ele. Como que nós vamos dizer? Os meus parabéns. Que Deus abençoe a sua vida, do nosso adolescente aí, né? Pré-adolescente. Deus abençoe a vida também em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus, meus queridos, lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Minha epígrafe fala sobre o gigante Golias insulta os israelitas. Todos acharam? 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 diz assim: Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A dizer, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falou àqueles homens. Acendendo-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Pois bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou dele para o outro, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, envia falando, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Pode se assentar, meus queridos. Nós queremos nesta noite, meus irmãos, render toda a honra e toda a glória
ao nome do Senhor Jesus, que tem feito milagres no nosso meio, que tem feito milagres na nossa vida. O Senhor tem sempre bênçãos para nós. O Senhor nunca projetou nada de mal para o seu povo. Ao contrário, o Senhor sempre tem bênçãos para a sua igreja e para o seu povo. Por isso nós louvamos a Deus nesta noite, por esta oportunidade, por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito entre nós. E nesta noite nós queremos falar um pouquinho sobre a visão espiritual e visão humana, visão material e visão celestial. E nós sabemos, irmãos, eu preciso nesta noite colocar aqui para a igreja, que todos nós temos condições de ter a nossa visão física, quando cuidamos da nossa visão, né? Todos nós, pela bondade e misericórdia de Deus, pelo menos aqui na nossa congregação, não sabemos de ninguém que seja deficiente físico, né? Da sua visão, pelo menos 100%, né? Temos os irmãos aí que usam óculos, né? Para uma ajuda de leitura, para uma visão melhor, mais ampla. Mas a visão espiritual, ela só ficou disponível para a igreja do Senhor Jesus. A visão espiritual, ela não está disponível para as pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Por isso que Paulo diz que as coisas espirituais, somente os espirituais que podem ver e entender. Então, nós entendemos que a igreja, ela tem esse benefício, é um benefício que somente é dada através do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar sobre essa visão espiritual, meus irmãos, e eu quero usar aqui 2 versículos que os dois oponentes eles demonstram. Um mostra a sua visão primeiramente humana e depois o outro demonstra a sua visão espiritual. Olhe lá, se você quiser acompanhar aí comigo no início, 1 Samuel capítulo 17, versículo 8, a parte B do versículo 8 do capítulo 17, olha a visão humana primeiramente, vinda do filisteu. Não sou eu, filisteu, e vós, servo de quem? Estão acompanhando? Servo de Saul. Então ele estava dizendo: não sou eu, por acaso, um homem? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Servo de Saul, guarde isso. Agora vamos lá para o versículo 26. Corra lá. Versículo 26 do capítulo 17 diz assim agora, parte B também do versículo: a voz de alguém que tinha visão espiritual. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de quem? Que está escrito na tua Bíblia? Do Deus vivo. Então aqui nós vamos ver as duas colocações. A visão do filisteu é que o exército era de quem? De quem que era o exército? A visão do filisteu era que o exército era de Saul. Guarde isso.
A visão do homem de Deus, de Davi, era que o exército era de quem? Do Deus vivo. Nesses dois versículos está toda a diferença para nós entendermos a mensagem, porque aqui nós vamos ver a visão humana e a visão espiritual. Agora, meus irmãos, nós temos por hábito, de expressar as nossas palavras, e às vezes nós falamos que realmente Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu preciso fazer uma colocação aqui para os irmãos, que realmente para salvação, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, unigênito filho de Deus, para que morresse, para que fosse salvo todo mundo através da sua morte. Porém, a Bíblia diz que há muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. E eu quero passar aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam. Vocês lembram quantos filhos Jessé tinha quando Deus mandou Samuel ungir um dos seus filhos como rei? Quantos filhos eram? Quantos filhos eram? 8 filhos. A Bíblia diz que Deus ordenou a Samuel, dizendo: enche o teu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé o benebita, porque ele disse, Deus estava dizendo, eu tenho me provido de um rei. E a Bíblia diz que Samuel, chegando lá, passou-se todos os seus filhos, e todos eles, o total de 8 filhos. E esses filhos, nós sabemos, e já fizemos a leitura aqui, que todos eles eram formosos, e o mais velho, pelo nome de Eliabe, ele era formoso, forte, e quando Samuel o avistou, ele falou dentro de si: certamente está diante de mim o rei de Israel. Mas a Bíblia vai dizer assim, que Deus fala para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu olho para o interior, para o coração do homem. Deixa passar, não está diante de você. E a Bíblia diz que passou-se os 8 filhos, e nenhum dele, Deus fez o quê? Deus o escolheu. Deus não escolheu nenhum deles. E uma das coisas que nós vamos já entender, o porquê que Deus não escolheu Caleb, ou melhor, Eliabe, você já vai ver aqui já na sequência. Por que Deus não escolheu o filho de Jessé, o mais forte, o maior, o mais bonito, o mais robusto? Deus não escolheu ele, e você já vai entender o porquê. Olha só o que está aqui à frente. No versículo 13 diz assim: foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiam a Saul a guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Para ir à guerra, meus queridos, naquela época, só após a idade de 30 anos
é que o homem se tornava de maior e responsável e poderia servir na guerra. Humanamente, para nós, na nossa visão humana, se colocasse esses três aqui e Davi, a Bíblia diz que Davi era o menor. Isso refere-se ao caçula, ao mais novo, ao mais jovem. Se nós tivéssemos que escolher alguém mais capaz, humanamente, irmãos, nós não iríamos também escolher a Davi, certo? Nós ia escolher o mais forte. Na nossa visão, na nossa ótica humana, nós ia dizer: é esse aqui, é esse grandão aqui, que certamente está mais preparado para a guerra. E é uma das coisas, irmãos, que é por isso que muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, até mesmo no nosso ministério, é por isso que nós sofremos de vez em quando com muitas situações, por nós não termos uma visão aguçada espiritualmente. Nós temos uma visão humana e nós temos a facilidade de julgarmos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Nós olhamos e dizemos: ah, não, certamente esse aí não, prefiro outro. É mais forte, é maior, é mais musculoso, é mais bonito, é mais inteligente, é mais intelectual. E aí que muitas das vezes nós te enganamos. E aqui, meus irmãos, esses três homens, eles já eram pessoas maduras, eles eram pessoas formadas. E Davi, a Bíblia diz que Davi era o menor da casa do pai. Só que Davi, ele tinha um trabalho. Ele tinha um trabalho que para os seus irmãos era desprezível, principalmente aos olhos do filho mais velho. Porque quando Davi chega para junto dos homens que estavam ali à guerra, aquele irmão dele disse assim, Eliabe disse: o que você já fez com aquelas poucas ovelhas que você cuida? Pensa que eu não sei que você é um presunçoso e que você veio só para bisbilhotar aqui a guerra? A visão dele, só que a visão desses homens, aparentemente, que foram rejeitados por Deus, porque Deus poderia escolher eles, não poderiam? Passou 8 irmãos, Deus não quis, nenhum dos 8, Deus rejeitou eles, Deus não escolheu eles, mas eles estavam lá na guerra. Quando Davi chegou à guerra, irmãos, a Bíblia diz aqui que durante 40 dias, 2 vezes por dia, pela parte da manhã e pela parte da tarde, o exército se reunia, se enfileirava, vinha aquele homem chamado Filisteu e fazia uma provocação, uma zombaria do povo de Deus, dizendo: não tem homem aí? Nesse grande exército do povo de Israel, não tem um homem para me afrontar? Cadê os valentão que tem aí? Irmãos, eu estava em casa meditando nessa palavra, e eu ficava até pensando, irmãos, assim, ó, durante 40 dias, tem 1 mês e 10 dias,
Quantas conversas que saiu entre o exército do povo de Deus e o povo filisteu? Que tipo de conversa que eles tinham, será, quando falavam de filisteu? Talvez aqueles grandão olhava para o soldado menor, tipo o pastor Clodoaldo, assim, dizia assim: você, se o gigante te der um tapa, vai voar lá no canto, nem se meta. Enquanto o pequeno dizia assim: por que você não vai lá então? Você é grandão, vá lá. Não, deixa para lá, vamos esperar um pouquinho, vamos ver até onde vai essa guerra aí. Quem sabe o rei uma hora se encoraja, fique bravo e vai para cima. Irmãos, são detalhes, eu quero que vocês guardem esses detalhes. 40 dias, de manhã e à tarde. A Bíblia diz assim, que foram 40 dias, 2 vezes por dia. Quantas vezes deu durante 40 dias? 80 vezes. Tem um ditado que diz por aí que a oportunidade bate quantas vezes só na porta? Dizem aí que bate só uma vez, e as pessoas ainda abusam quando a gente perde uma oportunidade e diz assim: a oportunidade costuma bater só uma vez na porta. Você perdeu. Só que Deus deu a oportunidade para o exército dele, de Israel, 80 vezes, para que se levantasse um homem corajoso para lutar com aquele gigante. 80 oportunidades, durante 40 dias, 2 vezes por dia. 2 vezes. E sabe quem estava lá na guerra? O rei, chamado Saul. Estava lá também. Ele assistia todos os dias e ele ouvia o filisteu zombando do povo de Deus, e ele não fazia nada. E daí nós não conseguimos entender por que então, meu Deus, né? 8 filhos e foi escolher só o menor. A resposta está na hora que Davi chega. Alguém com visão espiritual chega, e quando ouve pela primeira vez, a primeira vez que ele ouve, ele disse: o quê? O que esse incircunciso está pensando? Zombando do povo de Deus, zombando do exército do Deus vivo. Ele demonstra que ele tem visão espiritual, visão celestial. Enquanto o filisteu achava que o exército era só de Saul, e eu vou dizer, irmãos, para vocês, esse exército que estava lá era realmente exército de Saul. Com quantos anos eu disse que poderia se alistar no exército? Com 30. Davi poderia se alistar no exército, sim ou não? Não podia, porque ele ainda não tinha idade para entrar no exército. Enquanto tinha um exército inteiro alistado, mas não tinha coragem, não tinha visão, estava todo mundo cego, não conseguia entender que não era uma guerra. Deus estava dando uma oportunidade para um exército inteiro ser abençoado. Davi, quando ele venceu o gigante, irmãos, ele não só provou que Deus era na vida dele. Você sabia que até os irmãos deles, que foram covardes, não tiveram coragem de lutar com o gigante?
Você sabia que eles foram abençoados por causa da vitória de Davi? Você já parou para pensar? O que os soldados falaram para Davi? A promessa, o que era? A promessa era assim, ó: o rei disse que aquele que vencer e ferir esse gigante vai ganhar a mão da filha dele, vai ser enriquecido, e a casa do pai dele será isenta de impostos. Sabe o que quer dizer isso, né? Nenhum dos filhos de Jessé futuramente precisarão pagar impostos, ficarão isentos. A casa, a palavra é bem clara, a casa de Jessé será livre de impostos. Então até os irmãos deles que foram frouxos no dia da guerra, que não tiveram coragem, foram abençoados por causa da coragem dele. Com que cara ficou, será, aquele irmão mais velho? Você consegue imaginar? Quando Davi vence o gigante? Com que cara ficou todo o exército para Davi, quando Davi derrubou o gigante com aquela pedra na testa e pegou a própria espada do gigante, subiu em cima dele, cortou a sua cabeça e levou como troféu? Com que cara? Será que alguns deles ficaram pensando assim: poxa vida, perdi a oportunidade, tive uma oportunidade na minha mão durante 40 dias, por que eu não fui? Por que eu não fiz? Fiquei com medo, não tive coragem. Olha, não vi, parece que não foi tão difícil assim. Meus queridos, quando nos falta visão espiritual, toda luta parece que vem para matar. Quando nos falta visão espiritual, toda dificuldade que se levanta na nossa vida parece que vem para nos derrubar. Mas quando nós temos visão de Deus, visão espiritual, nós não olhamos para a luta, mas olhamos como uma oportunidade de sermos abençoados e vitoriosos. Irmãos, quando o exército de Saul, presta atenção, eu estou falando do exército de Saul, não estou falando do exército do Deus vivo. O exército de Saul olhava para o gigante e via o quê? Um gigante. Eles viam um gigante forte, homem de guerra, que estava pronto para matar quantos descesse lá para a guerra. Enquanto Davi, com uma visão espiritual, olhava para baixo e via o quê? Ele via um troféu lindo, de ouro. Ele dizia: é meu, vocês não querem? Deixa comigo. Vocês não quiseram essa oportunidade? O que? Ele disse, olha o que ele falou, o que? O que o rei vai dar? Vou tornar a dizer, olha, a mão da filha dele, ele vai dar, ele vai enriquecer esse homem, e a casa do seu pai será isenta de todo imposto. O que ele disse? É minha oportunidade. Pode ver que na sequência, quando ele termina, a Bíblia diz assim: e correram até Saul e anunciaram que Davi estava disposto à peleja. Oportunidades. Será que quando dá uma olhadinha na sua vida, será que você não jogou algumas oportunidades fora no mundo espiritual? Será que Deus já não te deu uma oportunidade grande no mundo espiritual e você ficou com medo e não quis?
E talvez você ainda não tenha recebido essa oportunidade, mas eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas que receberão essas oportunidades. Guarde essa mensagem. Porque, irmãos, a grande dificuldade é quando nós perdemos a visão espiritual. Eu vou contar aqui para vocês, mais uma vez, para vocês entenderem. Antes de eu vir para a igreja do Labra, há 2 anos e 1 mês, muitas conversas nós ouvíamos a respeito da construção que estava aqui do lado. Algumas pessoas, alguns obreiros, companheiros meus, diziam assim: tá sabendo lá da construção do Labra? Está um abacaxi para resolver aquilo lá. Misericórdia, eu não quero saber de ir para lá. Deus me livre, porque aquilo lá está difícil de resolver. Pelo menos umas 4 ou 5 pessoas, companheiros meus, que falaram essas palavras para mim. E um dos meus companheiros ainda bateu nas minhas costas e disse assim: você tem que ir para lá para resolver. Qual foi a minha resposta? Vocês imaginam? Eu fiz o sinal da cruz e disse: arrependido. A minha resposta foi assim, meus irmãos: seja feita a vontade de Deus. Eu estou à disposição do ministério. Se Deus quiser, eu farei. Eu acho que eu já contei aqui para os irmãos que foi numa terça-feira. Eu contei aqui no domingo à tarde, no dia da inauguração. Foi numa terça-feira que o pastor Reginaldo chegou para mim e me disse assim: pastor Clodoaldo, aguarde, depois do culto eu preciso falar com você. E quando acabou o culto, eu sentei do lado dele e ele disse assim, as palavras dele foi isso, eu falei isso aqui perto dele no domingo. Ele disse: eu tenho um desafio para você. E o Espírito Santo de Deus falou assim no meu ouvido: eu tenho uma oportunidade para você. E se eu não tivesse com meus ouvidos espirituais atentos, eu ia simplesmente falar assim: é verdade, pastor, é um grande desafio. Mas eu falei para ele: pastor, Deus falou para mim que é uma oportunidade. Ele disse: que bom. E foi, meus irmãos. Foi ou não foi? Vocês conseguem ver que foi uma oportunidade hoje? Eu só entendi mais ainda que Deus, no mundo espiritual, Ele trabalha dessa maneira. Que tem coisas na nossa vida que parece que é um desafio, que você olha assim: meu Deus do céu, manda outro, tem fulano, tem cicrano, tem Bertrano. Nós gostamos de fazer isso, repassar. Pastor, fala com fulano lá que eu acho que é melhor. É melhor. E Deus está dizendo: meu filho, é uma oportunidade que eu estou te dando. É só uma oportunidade. Quantas das vezes, irmão, nós se negamos de fazer as coisas para Deus porque nós não se achamos capazes. A Bíblia diz assim, tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Aí Deus usa alguém para convidar você para fazer alguma coisa, daí você diz: não, chama fulano lá, chama cicrano. Eu não tenho condições, não sei falar, não sei me expressar, não sei fazer. Se Deus está proporcionando para você a oportunidade para você fazer, por que você simplesmente está dizendo: Deus não sabe de nada? Deus não sabe de nada. Nós precisamos entender, meus irmãos, que todas as coisas estão no controle do Senhor. É Deus que controla todas as coisas.
Deus é que controla todas as coisas. Agora eu vou colocar aqui para nós fechar rapidamente aqui, irmãos, essa mensagem, algumas características do chamado e do escolhido, para vocês entenderem. Talvez você diga assim: pastor, mas como é que eu vou saber que eu sou um chamado, ou sou só um escolhido? Porque, irmãos, como eu disse, vou tornar a dizer para vocês não misturarem. Deus não faz acepção de pessoas. Para salvação, Deus chamou todos. Agora, para a obra de Deus, Deus escolhe. E eu provei isso para vocês através da palavra de Deus, quando Deus falou: vá lá, eu tenho me provido de um rei, e passou-se 8, e quem que ele escolheu não estava nem ali. Porém todos foram chamados. Foram chamados, passaram pela vista do homem de Deus, mas Deus disse: não está aí. Eu tenho escolhido, mas não está aí. Então, chamados são muitos, mas escolhidos são poucos. E eu sempre digo, quando eu vejo que um escolhido está se queixando, eu sempre digo essas palavras aqui: olha, o escolhido, o chamado, tem opção de escolha. O chamado tem opção. O Senhor fala assim: vai e faça, põe na tua mão, e você diz assim: não quero, toma, não quero. Ele pode rejeitar. O chamado. O escolhido não tem opção de escolha. Ele rejeita, e Deus começa a apertar ele. Aperta ele, aperta. Ele diz: ai, Senhor, o que está acontecendo? Ai, Senhor, socorro. Volta lá, eu te chamei para aquilo. Se você não entender o que eu estou chamando, vai continuar sofrendo. É assim que Deus age na vida dos escolhidos. Escolhidos não tem opção de escolha. É escolhido. Deus escolheu para determinado trabalho e não adianta. E eu vou falar algumas qualidades. O escolhido, ele é corajoso. O chamado, muitas das vezes, o medo toma conta e não deixa ele fazer. O escolhido tem coragem. Davi, ele era escolhido de Deus. A família de Jessé, tinha chamada para a guerra, chamada como povo de Deus para a salvação. Mas Davi, escolhido. Todos os irmãos dele chamados assistiram à guerra durante 40 dias, não entenderam nada, só tremiam de medo. O escolhido chega, já vê logo uma oportunidade. Meu Deus, é minha. Coragem. Como eu disse, ele olhava para o gigante e não via um gigante, ele via um troféu. Não esqueça disso. O chamado pode deixar o medo impedir ele de fazer as coisas. O escolhido é corajoso. Eu vou ter que voltar lá em Gideão. Deus disse para Gideão: fala para que os covardes volte. E os covardes, mas eles não tinham sido chamados, irmãos. Eles tinham sido chamados. Eles ouviram o chamado de Gideão. Deus mandou chamar e eles vieram. Só que quando colocou a frase, fala para os covardes que voltam, ele disse: eu sou um, vou voltar. Mais um,
e quando viu, foi-se alguns mil. Agora, os corajosos, quantos foram? 300. Os 300 não voltaram. Os 300 falaram assim: nem que nós morra lá na guerra, mas que nós vamos. Pelo menos nós vamos estar lutando por uma causa justa. Quem nos chamou foi o Senhor. Porque sabe por quê, meus irmãos? O escolhido, ele tem convicção do seu chamado. E uma das coisas que faz nós parar na caminhada é quando nós não temos convicção do nosso chamado. Quando nós não temos convicção do nosso chamado, nós temos medo. E o medo só atrapalha. Você pode ver um motorista, quando ele inicia na sua habilitação, ele faz muita besteira, porque ele ainda tem muito medo. Com o passar do tempo, ele começa a pegar confiança e começa a dirigir melhor. O medo faz ele provocar acidente. Então, meus queridos, você precisa descobrir isso. Se você tem convicção do teu chamado, você precisa entender que você precisa ter visão espiritual, e você não pode deixar o medo bater na tua porta. Você tem que ser corajoso. Quando você se deparar com uma dificuldade, analise: será que o Deus não está te dando uma oportunidade para você? Será que Deus não está dando uma oportunidade para você? Meus irmãos, nós não temos o número do exército de Saul aqui, mas era grande. Era um exército grande. Olhe quantas pessoas foram chamadas para a guerra. Nenhuma delas teve a capacidade de ter uma visão, uma ótica espiritual, para ver que Deus estava dando uma oportunidade. 40 dias, de manhã e de tarde, enquanto chega um menino que não era possível se alistar no exército de Saul, porém já estava alistado no exército do Deus vivo. Por isso a visão dele foi: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ainda que ele fizesse parte um só exército do Deus vivo, mas ele sabia que o próprio Deus, o Deus dos exércitos, estava com ele. E quando ele foi ter com Saul, irmãos, os irmãos conhecem a história. Saul começou: mas meu Deus, você é um menino, e aquele homem, falta de visão espiritual, aquele homem é um homem de guerra, rapaz, vai espedaçar você. Saul estava dizendo assim: é melhor você voltar para a casa do teu pai, vai cuidar das ovelhas, teu irmão Eliabe tem razão, você é só uma criança, vai lá cuidar daquelas ovelhinhas. Aí ele é obrigado a contar o testemunho dele. Vou contar para o senhor, rei. Estava lá, cuidando das ovelhas do meu pai, como o senhor sabe que eu sou pastor de ovelhas, e de repente veio um urso, querendo roubar uma das ovelhas do papai. Mas eu peguei ele e matei ele. Passado alguns dias, rei, também veio um leão, tentando pegar uma das ovelhas do meu pai, mas eu rasguei ele e matei. Agora o senhor analise, né? Se eu posso ou não posso. Talvez o rei, meus irmãos, naquela hora falou bem assim: eu não estou tão convencido assim, né? Porque um leão, um urso é um animal, mas olha o tamanho daquele homem, rapaz.
Não, mas eu vou. Para não ficar tão mal assim, eu tenho aqui a minha armadura especial, só eu posso usar. Mas pela tua coragem, pela tua disposição, vou permitir que você use. Ninguém pode usar, mas você vai usar. Para agradar o rei, ele tentou colocar, viu que ficou todo desajeitado. Não, pelo amor de Deus, eu vou, mas pelo amor de Deus não vou com isso aqui, não consigo. E foi, sabe por quê, meus irmãos? A armadura, eu quero que vocês entendam uma coisa: a armadura e Davi. Deus chamou Davi e queria usar da forma que ele era, não precisava emprestar nada de ninguém, não precisava usar nada de ninguém. Deus queria usar Davi como ele era, humilde, simples, porém cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer nos usar da forma que nós somos, Júlio, da forma que nós somos, quem nós somos. Não precisa nós mudar. Deus não quer que nós mudemos, irmãos. Se Deus nos escolheu, quem que me formou lá no ventre da minha mãe? Foi Deus. Ele fez eu desse jeito. Não precisa eu dizer assim: eu acho que para mim pastorear a igreja eu preciso mudar nisso, naquilo, nisso e naquilo. Não. Deus me escolheu da forma que eu sou. Deus te escolheu e te chamou da forma que você é. Então como que Ele quer te usar? Da forma dEle e da forma que você é. Nós não somos todos iguais, somos todos diferentes uns dos outros, porém o mesmo Espírito opera em nós. O mesmo Espírito Santo opera em nós. Mas não se esqueça, nesta noite, guarde esta palavra. Analise, primeiramente, se você já não perdeu muitas oportunidades porque você não entendeu o chamado que Deus tem na tua vida. E fique atento, porque Deus também, depois desta palavra, pode preparar uma oportunidade para você. Talvez em qualquer uma área que você nem espera, e Deus pode te dar a oportunidade. E se você não estiver atento espiritualmente, você vai dizer não, você vai se negar, você vai reclamar, você vai murmurar, porque você não está entendendo o projeto de Deus para a sua vida. Fique atento à voz de Deus, amém? Se coloque de pé, igreja, por gentileza. Quantas coisas, meus irmãos, acontecem durante a nossa vida, não é verdade? Eu comecei a analisar essa mensagem e comecei a olhar para a minha vida. Falei: Senhor, será que não teve oportunidade na minha vida, Jesus, que eu joguei fora? Será que não teve ocasiões que eu tive propostas e eu não entendi que era a tua vontade e rejeitei? E fiquei aliviado, meus irmãos, porque não encontrei nenhuma oportunidade jogado fora. Faz 24 anos que estou servindo a Deus, e desde então, tudo que vem à minha mão para fazer, eu faço. Algumas pessoas acham até que eu sou exagerado, mas eu prefiro colocar esse exagero como zelo, como amor pela obra de Deus,
como responsabilidade com o chamado que Deus tem na minha vida. E até porque, irmãos, essas oportunidades que Deus dá para nós e nós aproveitamos, isso vai render. Talvez não renda aqui da forma que você espere, né? Porque tem pessoas que fazem esperando aplausos. Conselho que eu dou: nunca faça nada para receber aplausos. Faça para Deus. Se você fazer e ninguém falar nada, não se preocupe. Não se preocupe. Porque a Bíblia diz que há um livro das obras. Há um livro das obras, e tudo que nós fazemos para Deus fica registrado. Aqui na igreja do Labra, eu não fiz a igreja do Labra. Eu não fiz. Nós fizemos. As mãos de Deus estão estendidas sobre este lugar, as bênçãos de Deus, e nós fizemos. Tudo isso aqui foi nós que fizemos. É bênção de Deus. E são oportunidades. Quantos dos irmãos que dizimaram durante esse tempo da construção, com o intuito de dizer assim: vou ser fiel a Deus, porque eu sei que está sendo investido na casa de Deus, vou ajudar, vou contribuir, vou ofertar, vou pegar um carnê de contribuição para a construção. Será que Deus vai ficar devendo alguma coisa para essas pessoas? O que vocês acham? Deus não vai ficar devendo um centavo para ninguém. Será que talvez não teve aquelas pessoas que disseram assim: ah não, já foi investido tanto lá, agora não vou dar nem um centavo? É uma pena. Espero que não tenha acontecido isso com ninguém, porque se teve, essas pessoas somente vão ter prejuízo, porque na hora da colheita não vão ter o que colher. Só colhe quem planta, só colhe quem semeia. Quem não semeia não colhe nada, só perde a bênção de Deus. Eu já quero deixar aqui um incentivo para você: continue sendo dizimista, continue sendo ofertante, continue pegando os carnês de construção, porque a obra nunca para, viu, irmãos? Pelo menos comigo, eu sempre estou trabalhando. Nós temos aqui o piso para fazer ali, nós temos as cadeiras para comprar aqui, a do púlpito, só aqui é 15 cadeiras, só temos 9, tem um ali ainda que o Zela está, que tem que tomar muito cuidado. Já tirou, e se encostar ela cai de uma vez para trás. Então tem muita coisa para fazer. Nós temos a cozinha, o projeto da cozinha ali atrás, temos que desmanchar aquela igreja de madeira e fazer uma nova cozinha, por causa das nossas irmãzinhas de idade que sofrem para subir lá em cima. Isso é oportunidade que você tem de ser abençoado. Continue então contribuindo para a obra do Senhor, e aí você terá o que você colher lá na frente. Você vai ser abençoado. Então, meus queridos, são oportunidades que nós temos de ser abençoado. Às vezes algumas pessoas ficam chateadas, né, quando é tocado no assunto de dízimo, de oferta na igreja. Por quê? Sendo que isso é só oportunidade, irmãos, para nós sermos abençoados. Oportunidade de você ser abençoado, né? Olhe dessa forma e você vai ver que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Dizimista da noite, a nossa irmã Lucimar Machado de Lima e o diácono irmão Claudinei Balduino. Venham aqui à frente para nós estarmos orando pelos irmãos. Se tiver alguém que deseja receber uma oração, quem sabe você está passando por uma dificuldade, uma luta, e você ainda não entendeu se é só uma luta ou é uma oportunidade. Se
Se você quiser vir à frente, daí eu vou orar por você, para que os seus olhos espirituais se abram, ou os seus ouvidos espirituais, para que você entenda a voz de Deus, e Ele vai te revelar se é uma dificuldade, uma luta simplesmente, ou é uma oportunidade que você está tendo, e quem sabe você já está quase jogando ela fora. Às vezes está tão triste, não quero mais, e Deus está dizendo: fica, porque é uma promessa, é uma bênção que eu quero te dar. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, por esta oportunidade abençoada e maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, Pai querido, para oferecermos o nosso culto, nosso louvor, em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, obrigado, Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Senhor Deus, eu quero abençoar, Jesus, agora as tuas filhas, os teus filhos que estão diante deste altar, os teus servos, Pai querido, que trouxeram, Senhor, o seu dízimo, a sua contribuição para o bom andamento desta obra. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida deles, que as janelas do céu continuem abertas em direção das suas casas, do seu trabalho, trazendo a tua bênção e a prosperidade para a vida deles, Pai. Senhor Jesus querido, age, Senhor, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Se elas vieram buscar, Pai querido, uma resposta diante deste altar, Pai querido, responde nesta noite. Abre, Senhor, a visão espiritual de cada um de nós, Pai, para que possamos estar atentos, Pai, às coisas espirituais. Nos ajude, Espírito Santo, nos dê cada dia mais audição espiritual para ouvirmos a tua voz. Pai, não deixa nós ficarmos confundidos, Pai. Não deixa, Senhor, mas que teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender tudo aquilo que acontece na nossa vida, Senhor. Pai querido, para que não venhamos perder nenhuma oportunidade que o Senhor quer dar para sermos abençoados, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva em paz para os nossos lares, nos conceda uma noite de paz, de descanso, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. O Tião trouxe o CD? Não? As cantoras também não trouxeram? Muito bem. Tem sorvete, irmãos. Aqui dentro está gostoso porque o ar está ligado, né? Mas lá fora você vai gostar do sorvete, tá bom? Abençoe a nossa igreja. Nós estamos trabalhando para fazermos o piso aqui. Quero passar para a igreja rapidinho aqui, irmãos. O asfalto, eu fui fazer o orçamento segunda-feira. Praticamente nós descartamos o valor do asfalto, 62.400, muito alto. Fiz o orçamento do paver, custou 25 mil, e daí partimos para o concreto, 10 centímetros de concreto com a caída adequada, para sair a água, escoar a água. Ficou o valor só do concreto, 11.600, mais as malhas, que tem que pôr as malhas, mais ou menos 15 mil. Então nós vamos conversar aí com os obreiros da nossa reunião, né? Vamos ver as prioridades da igreja, o que nós precisamos fazer com a compra das cadeiras, e daí a gente vai passando para a igreja aí, a continuidade aí do que nós conversaremos na próxima reunião, que será quinta-feira que vem. Tá bom? Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do querido Espírito Santo de Deus seja com todos nós, e juntos dizemos amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém
amém. Unidos em Cristo para fazermos mais. Deus abençoe a todos, um bom descanso a todos. Amanhã tem mais. Em nome de